Pode Professorar, Série Jurídica, Episódio 1, Daniele. Já te contaram que toda empresa é uma pessoa? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Daniele, sou advogada e esse é o espaço jurídico do Pode Professorar. Mas não se acanhe. Não estamos em uma sala de aula da faculdade, nenhum daqueles papos entre advogados que parecem de outro idioma. Aqui a gente fala do direito do jeito que acontece na vida real. Sem juridiquês, sem termos técnicos, sem complicações. Esse espaço é para você. Isso, para você mesmo. Empreendedor, CLT, autônomo, você que simplesmente faz parte da sociedade. Afinal, se você existe, você tem direitos. E se você tem direitos, você precisa conhecê-los. Hoje eu quero te mostrar porque toda empresa é uma pessoa. Existe um erro muito comum que é achar que empresa é só um prédio. Aquela logo bonita, muitos funcionários, as placas que você olha do outro lado da rua e pode identificar. Ali tem uma empresa. Mas não é só isso. Uma empresa, na verdade, é uma atividade econômica. Entenda, o pequeno empreendedor tem uma empresa. O cara que vende fruta na feira também tem uma empresa. A moça que faz bolo e vende para fora sob encomenda também tem uma empresa. E olha que coincidência, o dono da multinacional também. O tamanho muda, mas a essência, na verdade, se mantém. Todas são empresas. Algumas com mais estrutura, outras com menos, algumas com atividades sobre um determinado assunto, outras com outro, mas todas são atividades que geram economia de alguma forma, são empresas, prestam serviços, vendem produtos, cada uma no seu tamanho, mas todas são empresas. Quando a gente fala de pessoa jurídica, parece algo distante, meio técnico, coisa de advogado. Mas pensa comigo, você cria uma empresa e essa empresa ela passa a existir no mundo. Ela ganha nome, ela ganha documento, ela tem um endereço, ela tem uma conta bancária, ela tem direitos e obrigações. Ela pode comprar, pode vender, pode fazer contrato, pode ter dívida, pode ser processada, pode processar. Você criou uma identidade própria que começa a caminhar sozinha. Infelizmente, acontece um erro bem comum, que é achar que a empresa é uma extensão da sua vida pessoal. As relações, a forma de administrar, os bens, eles começam a se misturar e isso é uma porta muito significativa para a entrada de vários problemas. Aquele famoso exemplo, né? Fulano é meu conhecido, eu confio nele, vou chamar ele para trabalhar na minha empresa. Mas não precisa dessas coisas de contrato, não. Ele é de casa. Olha aí. Quem nunca teve um problema que veio exatamente de pensar assim? Grande parte dos empresários, quando começaram, também quiseram trazer para as suas empresas pessoas do seu meio pessoal, não fizeram questão de certas formalidades, contratos, documentos. Em algum momento, muitos tiveram problema com isso. Ou então aquele famoso momento em que você quer comprar uma geladeira para sua casa, mas o seu cartão pessoal está ocupado. E aí surge logo aquela vozinha: compra com o cartão da empresa. Afinal, você também é dono. Nessas horas os contadores começam a suar frio, só de ouvir essa frase. A realidade, gente, é que é muito importante a separação do indivíduo e da empresa. Essa precisa ser uma regra absoluta. A sua empresa é uma pessoa, mas ela é uma pessoa diferente de você. Mesmo que você seja um empreendedor com uma empresa pequena, mesmo que a sua empresa seja recente, mesmo que você seja o único funcionário dela, a realidade é que ela tem uma vida no sentido dos seus direitos, das suas obrigações, das coisas em que ela precisa cumprir. E você, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, tem
uma vida e que todas as vezes que elas se misturarem, a grande possibilidade é disso acabar num problema, seja jurídico, seja fiscal, seja um endividamento. As vidas se misturam de um jeito que depois não tem mais como separar. E o estrago, ao invés de ser unicamente na empresa ou unicamente na vida pessoal, acaba estragando os dois. E isso, infelizmente, é a realidade de muitos empresários que acabam suas atividades na empresa de uma forma em que a empresa deixa de existir e a sua vida pessoal acaba totalmente bagunçada. Uma das maiores fontes de problema é quando o empresário trata a empresa de forma emocional. Mistura o dinheiro da empresa com dinheiro pessoal, paga a conta com cartão da empresa, conta pessoal, né? Não faz contrato, faz de boca, deixa sem documentar, decide as coisas na base do improviso. E depois ele acredita de verdade que o contador e o advogado vão conseguir resolver tudo sem ter nenhum dano. A questão é que quando chega na gente, contadores, advogados, muitas vezes o estrago já está feito, gente. O máximo que dá para fazer é minimizar os danos. Mas as perdas em alguma esfera, elas vão acontecer. O desgaste nem sempre e quase nunca ele consegue ser evitado se no começo, se na formação dessa empresa, as coisas já estiverem sendo feitas de uma forma informal. Imagina, uma pessoa vivendo assim. Ela não tem regra, ela não tem organização, ela não tem documento, ela não tem nenhum tipo de planejamento. Como seria a vida dessa pessoa? Quantos anos será que ela viveria? Será que daria tempo dela construir um legado? Será que ela duraria tempo para que ela pudesse então construir um legado? O fato é que ninguém abre um negócio querendo fechar. Ninguém espera que aconteça alguma coisa ruim e que o seu negócio ele acabe, né? Mas existem sinais que precisam ser olhados. Existem sinais que precisam ser percebidos, porque a empresa ela adoece, né? Nenhuma empresa quebra do nada. É preciso planejamento empresarial. E aqui muita gente trava. Vão me cobrar, vão dizer, você falou que não ia falar essas coisas de advogado. Lá vai ela falar de planilha, consultoria, documento. Gente, eu disse que não iria falar e não vou falar sobre termos técnicos profundos, advocacia empresarial de uma forma teórica. Nossa proposta aqui não é essa. Mas a gente pode desmistificar esse assunto. A realidade é que planejamento é direção. Para se perguntar: qual atividade você exerce? Qual produto você vende? Qual o tamanho da estrutura que você precisa para fazer esse negócio funcionar? Quanto custa essa estrutura? Quem decide pela empresa? Quem decide pela empresa? Quem executa os procedimentos dela? Quais compromissos você assumiu para manter essa empresa em funcionamento? Quais os riscos da sua atividade? Porque toda atividade comercial tem riscos. Todo produto que você vende, todo serviço que você presta, existem riscos, porque em algum momento algo pode dar errado. Não tem a ver com culpa, não tem a ver com não saber prestar o serviço. Nem tudo está nas nossas mãos. Mas quando alguma coisa fora dos seus planos acontecer de forma negativa, quais riscos você corre? Você tem noção sobre isso? Você já parou para pensar sobre isso? Pensar isso, ter um mapeamento desses riscos, desses custos, de qual a estrutura da empresa. E quando eu falo de estrutura, eu falo qual imóvel você vai montar essa empresa. É numa lojinha? Você precisa de uma fábrica? Você precisa de um galpão? É um prédio comercial? Quantos funcionários você precisa para fazer a sua atividade funcionar? Muitas das vezes, essas coisas não são pensadas.
Mas isso é fundamental. Isso é planejamento. Sem saber essas informações, mesmo que você queira contratar um advogado ou um contador, até a atuação deles fica muito limitada. Porque ao invés deles estarem atuando para construir a base sólida da sua empresa, eles vão ter que atuar apagando incêndio. Porque muitas das vezes a empresa começa a funcionar sem esse planejamento. Então, muita coisa não é documentada, muita estrutura não é pensada, às vezes a necessidade de funcionários aumenta, mas nem sempre a estrutura para poder contratar devidamente esses funcionários está pronta. E aí o advogado, o contador, eles acabam sempre atuando no apagar do incêndio. Isso faz com que a empresa sempre esteja em risco. Isso faz com que o empresário sempre esteja com uma dor de cabeça para pensar naquele dia, naquele momento, né? Enquanto isso, o caixa só vai abaixando. A empresa vai adoecendo, perdas que poderiam ter sido evitadas começam a acontecer e o que era para ser uma atividade, uma empresa que cresce, que evolui, que se amplia, ela acaba se diminuindo, ela acaba tendo que dar passos atrás no seu crescimento, porque ela começa a pagar pelos erros, né, da falta desse planejamento. Toda empresa é uma pessoa. Lembra que eu falei? Logo, a empresa tem saúde, saúde financeira, saúde dos contratos que ela assume, saúde do seu funcionamento operacional, como eu estava explicando, a quantidade de funcionários que precisa, a estrutura que precisa, o maquinário, toda essa estrutura e todo o ritmo desse funcionamento dita a saúde operacional dessa empresa. A empresa tem personalidade e, para além da personalidade jurídica, né, que é a forma como ela existe no mundo jurídico, a empresa tem personalidade em relação àquilo que ela comunica. Toda empresa comunica algo. Toda empresa ela tem uma reputação. Toda empresa constrói através da confiança, através do vínculo que ela cria com os seus consumidores. Isso faz com que ela crie um legado ao longo do tempo, positivo ou negativo. Infelizmente, também pode haver um legado negativo se vier de uma empresa que seja mal organizada ou que tenha um histórico de falhas muito repetitivo. Isso faz também com que seu histórico seja negativo. Mas toda empresa, ela tem esse poder de vínculo, ela tem uma personalidade enquanto identidade mesmo. E ela tem posicionamento, a empresa tem posicionamento. Ela ocupa um espaço no mundo onde ela precisa saber quem ela é. Talvez isso seja um ponto em que muitos empresários vivem a empresa como o seu ganha-pão, como atividade que ele exerce pelo seu trabalho, para levar sustento para sua casa. E talvez em algum momento ele não tenha parado para pensar que essa empresa precisa se posicionar dentro do setor que ela atua. Quem é a sua empresa no mercado? Como ela é vista? Qual é o posicionamento dela? Quais valores ela transmite? A sua empresa tem transmitido excelência? Tem transmitido autenticidade? Tem transmitido eficiência para as pessoas que consomem, para as pessoas que lidam, né, que veem a sua empresa funcionar? Assim como uma pessoa, ela precisa existir no mundo e exercer o seu poder de posicionamento, toda empresa tem esse poder. E é muito válido, é muito interessante quando a gente vê essa empresa exercer isso de forma intencional mesmo, sabe? Os, as grandes empresas, se a gente olhar os marketings dela, elas são sempre bem posicionadas. Você vê uma Coca-Cola, você vê um McDonald's, você vê
Netflix, empresas que têm um posicionamento tão marcado, uma identidade visual tão marcada que elas dispensam até você escrever o nome delas. Se em algum lugar você colocar só a logo, a pessoa que vai olhar aquela logo vai saber de qual empresa nós estamos falando. Porque ela se posicionou de uma forma que as cores, a identidade, a forma como ela se mostra e o tipo de trabalho, a Netflix até o som que ele coloca quando você abre o aplicativo, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, se você só colocar esse som, quem está em volta, que conhece o streaming, vai falar, é o som da Netflix. Então, quando pensamos a empresa como pessoa, é muito legal assim a gente pensar também nesses pontos de imagem, de posicionamento, de qual voz ela está ocupando no mundo, no mercado em que ela ocupa, né, no mercado em que ela compete. Lembrando, evidentemente, o mercado é competitivo, ela está ali para isso, né? E como ela está se posicionando nessa competição? Toda pessoa pensa no próprio futuro. Todo mundo quer estabilidade, quer crescer, quer envelhecer. A empresa também. Só que diferente de uma pessoa, a empresa não vai alcançar uma idade em que ela não dependa mais do cuidado dos seus criadores. O futuro dela vai depender de você por toda a sua existência. Não existe um momento de conforto em que você possa simplesmente deixar a empresa andar sozinha. Isso é uma questão, é um casamento que o empresário precisa entender que por toda a existência da empresa, ele vai ter aquele lugar ali que ele vai precisar estar presente. Nós entendemos que existem situações em que o empresário delega algumas funções, né? E contrata determinados funcionários, diretores para cuidar especificamente de certos assuntos, mas mesmo quando ele faz isso, alguns assuntos vão depender do olhar dele. Os diretores, os gerentes prestam satisfação a ele. Não pode ser um delegar unicamente resolve aí para mim. Precisa ser uma relação em que, por mais que tenha que delegar certas funções, porque dependendo do tamanho da empresa é humanamente impossível resolver tudo o tempo todo, a realidade é que o dono da empresa ele precisa exercer esse lugar de uma forma intencional, onde ele pense isso aqui é meu, isso aqui é responsabilidade minha, né? Porque se houver algum prejuízo, ele vai ter que estar ali para resolver também. Então, a empresa é uma pessoa que não vai alcançar a maioridade e seguir a vida sozinha sem você. É uma pessoa que você sempre vai ter que cuidar. E eu devo te avisar, ela é uma pessoa sensível, tá? Empresa é uma pessoa bem sensível. Qualquer distanciamento do seu olhar, qualquer descuido em relação aos seus documentos, às suas atividades, ela adoece e pode morrer. Eu sei que esse final ficou meio triste, mas é real. Falências acontecem todos os dias, e a grande maioria são geradas por desorganização, por mistura patrimonial, por excesso de informalidade. Quando nós vemos, às vezes, em noticiários, né, sobre falências, sobre aqueles processos gigantescos de falência envolvendo empresas multimilionárias, e parece que foi um desastre mirabolante que fez essa falência acontecer. Mas a realidade é que a falência que vai virar um caso de justiça, ela não começou no fórum. Ela começou através de erros repetidos, que foram minando o seu funcionamento até comprometer toda a sua atividade. Um descuido aqui, um documento não olhado ali, um desvio financeiro que não foi observado e foi se repetindo, uma briga entre sócios
que não foi sanada através da conversa, ou a irregularidade mesmo na hora de constituir esses sócios. Tudo isso vai montando e se estruturando de um jeito que, quando para olhar, quando o problema se torna impossível de ignorar, toda a base da empresa já está corroída. Todo o legado em que essa empresa talvez demorou anos para construir já ruiu de uma forma que o jeito é ir para a justiça, ir para o judiciário e dividir o que sobrou. Pagar a dívida e dividir para os sócios o que sobrou. Infelizmente, muitas e muitas empresas muito famosas, de anos e anos aí, que marcaram, né, são referências da infância de várias pessoas, hoje não existem mais. Mas não foi um acontecimento. Não foi uma fatalidade. Um dia caiu um raio e a empresa faliu. Não. Não foi um caso da natureza. Foi um descuido que se perpetuou e se repetiu e aumentou e cresceu e foi minando e foi se infiltrando, tornando um lugar onde realmente não tinha mais como seguir. Por isso, cuide bem da sua pessoa. Esse é o meu conselho do dia. Cuide bem da sua pessoa. Seja sua pessoa física, ou seja, você enquanto ser humano, sua saúde física, mental, seu conhecimento, sua disposição. Todos esses elementos são combustíveis que vão fazer sua empresa acontecer e se perpetuar no tempo. Você precisa estar bem. Você precisa estar inteiro, fisicamente e emocionalmente, para lidar com a gestão e o dia a dia de uma empresa que a gente sabe que desgasta, que a gente sabe que usa as nossas energias, né, de uma forma em que a gente precisa saber equilibrar, né? E também cuide bem da sua pessoa jurídica, da sua empresa, do negócio que você desejou construir, que você dedicou seu tempo, seu dinheiro, seu esforço. Ele sempre vai precisar do seu cuidado e o seu olhar é o que vai manter ele seguro e saudável. Espero que esse papo tenha trazido informação e clareza sobre a importância dos cuidados com seu negócio. Ficamos por aqui. A todos uma ótima semana. Próxima quarta, estamos de volta.